Olhamos então para a questão ucraniana. Começamos aqui por esta realidade que vai acontecer já no próximo domingo. Depois de vários encontros, Zelensky vai aos Estados Unidos encontrar-se com Donald Trump, mas falou ao telefone com comissários dos Estados Unidos para a paz. É verdade. É uma preparação. Kushner e Witkoff. Os últimos dias, Zelensky foi lançando a ideia que estava 24 horas por dia a trabalhar, enfim, que durante os dias de Natal esteve sem um dia a perder para se avançar para o momento que é de domingo, a visita a Mar-a-Lago. Vê-se como muito positivo que essa visita vá acontecer pessoalmente, tem uma força muitíssimo maior do que se fosse por telefone, naturalmente. E, portanto, é para já uma vitória de Zelensky esse aspecto. É também, na minha opinião, Patrícia, uma vitória, aquilo, e eu volto a dizer, não me canso de dizer, eu tiro o meu chapéu à forma como Zelensky coloca os interesses da Ucrânia acima do seu próprio orgulho, porque, apesar da forma como este ano foi tratado em alguns momentos por Trump e Vance, e por próximos dele, e por vezes próximo da humilhação, porque nem os emissários de Trump lhe falavam de uma forma como depois falavam com Putin. Havia uma diferença na própria perspectiva da posição americana entre um e outro. Isso aparentemente está a corrigir-se ligeiramente nas últimas semanas, e eu, que fui muito crítico na administração de Trump relativamente à Ucrânia, devo assinalar isso, porque acho que é importante manter essa equidade, e sim, acho positivo que a administração de Trump esteja neste momento a ter este tipo de conversações com os ucranianos, que leve no domingo ao encontro ao mais alto nível entre os dois presidentes. Zelensky, ao referir que, ponto 1, admite uma cedência do resto do Donbass desde que haja uma equivalência territorial na cedência da Rússia, creio que está a ser o mais razoável possível, sabendo que muito dificilmente, ou com a certeza, a Rússia não vai aceitar essa equivalência. Depois, ao falar num referendo, diz que só pode haver um referendo havendo condições de segurança e de legitimidade. E, portanto, as pessoas sentirem-se seguras para irem votar num país como a Ucrânia, esses 60 dias de cessar-fogo são absolutamente fundamentais. E, portanto, são absolutamente fundamentais esses 60 dias para cessar-fogo. Dentro disto, mais uma vez, a Rússia, pessoalmente, não vai aceitar o cessar-fogo, mas Zelensky marca pontos ao admitir a possibilidade do referendo, fazendo essa exigência. E, portanto, coloca o ónus em Putin se isso não for cumprido, e recoloca-se como um interlocutor credível também junto da administração de Trump. E eu acho que ele faz muito bem relativamente a isso. Naturalmente vai reforçado porque fala com os aliados europeus, com o secretário-geral da NATO, com a coalição dos dispostos. Ao secretário-geral da NATO, Marco Rutte, diz uma coisa muito concreta: não é pela Ucrânia que não vai haver paz, não é a Ucrânia o obstáculo à paz. Reforça essa ideia que eu estava a dizer, que o obstáculo à paz neste momento volta a ser Putin. E, portanto, independente de como é que correr a conversa no domingo, Zelensky marca pontos. Agora, não podemos ser ingênuos. Trump já disse nas últimas horas, e ele, Zelensky, não consegue nada sem que eu o aprove, antes que eu o aprove, e eu, quando quiser, vou falar com Putin. Portanto, é Trump a dizer claramente... Quem manda sou eu. Exato. E o poder de decisão está em mim, eu vou falar com Zelensky, mas depois vou falar com Putin. De todo modo, volto a dizer, do mesmo modo que critiquei quando Trump primeiro falou com Putin, só depois com Zelensky, registro que desta vez fala primeiro com Zelensky, ok? Depois também registro como significativo que os russos digam que a Ucrânia quer reformular, não é reformular, quer deturpar completamente aquilo que Estados Unidos e Rússia estavam a acordar. Claro que quer alterar, porque não ia aceitar. Não ia aceitar. Exato. Porque não cumpre os seus interesses. E através de um porta-voz a dizer que querem voltar ao formato do Alasca. O que é o formato do Alasca? É Trump e Putin a falarem sem que nem ucranianos nem europeus sejam tidos nem achados. Não. O que se falou, todo o trabalho que se fez desde agosto foi o contrário. Foi acabar com o formato inaceitável do Alasca e pôr Zelensky e os europeus na equação. E, portanto, mais uma vez, Zelensky a marcar pontos. Só um último ponto, que é o seguinte. Zelensky refere também, aparentemente os americanos estão dispostos a fazer um acordo por 15 anos. E Zelensky diz isso é pouco. Estamos a falar do futuro existencial da Ucrânia e terá que ser exigido mais. E tudo o que sair de Mar-a-Lago ou eventualmente assinado pelos negociadores terá que ir ao Congresso americano e ao Parlamento ucraniano. Sinceramente, no atual estado, eu não acho que isso vá ser um ponto fundamental. Acho que o que Trump e Zelensky assinarem vai ser depois ratificado, respectivamente. Mas para reforçar a ideia que eles, como meros
neste momento, líderes desses países não têm o poder sozinhos de determinar o futuro existencial de um país como a Ucrânia. Exatamente. E depois, estávamos a falar exatamente desse plano, são 20 pontos atuais que os Estados Unidos propõem para este plano de paz para a Ucrânia. É isso, e isto dentro do que eu estava a dizer, ou seja, dos 28 primeiros pontos... Depois passaram para 19, Depois 19, que são estes, basicamente. Os 28 eram americano pró-russos, depois nestes últimos meses, a Ucrânia e a Europa foram tornando aceitável aquilo que não era aceitável dos 28. Só para recordar, porque isto acontece com muita... Enfim, todos os dias acontece muita coisa, só para recordar os nossos telespectadores, nesses 28 pontos estavam coisas como os Estados Unidos iam ser mediadores entre a NATO e a Rússia. Portanto, a administração de Trump colocava-se fora da NATO, sendo que os Estados Unidos são o país fundador e principal aliado da NATO. O tratado fundador da NATO é o Tratado de Washington. E, portanto, era uma total aberração e reforça os receios de que foram basicamente escritos pelos russos e depois mal traduzidos para inglês enfim, apropriados pelos americanos, sim, mal apropriados por alguém que não é diplomata, como Witkoff ou Kushner. Dos 20 pontos atuais, sabemos uma coisa, sabemos que há neste momento 5 documentos codificados que só os negociadores americanos e ucranianos têm acesso direto a eles. Zelensky tem vindo a deixar pistas do que é que estão lá, diz que pode haver ainda um 6º, e em que basicamente, só para recordar, então está a questão de possível referendo para reforçar essa possível cedência territorial, que Zelensky, recorda, não tem poder para fazer, tem que consultar a população, é isso, cessar-fogo de 60 dias, e esses 15 anos a serem alargados para ser uma coisa mais legítima, e retirada territorial do Donbass só a troco de uma retirada equivalente da Rússia. Esses são os traços essenciais. Depois há alguns elementos relacionados com uma zona económica livre nessa parte, e depois não nos podemos esquecer que nada disto fará sentido, se não houver garantias que a Rússia mais tarde não tenta avançar mais. E, portanto, isso só implica o que só pode ser previsto com garantias de segurança robustas. E elas estão longe ainda de estar definidas.